Já o Atlético Mineiro não quer mais fazer negócio com o Cruz Maltino. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está desistindo do empréstimo de Bryan Palacios para o Vasco. Decisão ainda não é oficial, mas está se tornando. Tudo começa quando o próprio Bryan Palacios não demonstra tanta vontade assim de jogar por empréstimo no Vasco. A negociação entre os clubes estava fechada. Surgiu num primeiro momento a contusão do Júnior Santos e do Hulk, e o técnico Cuca pediu que o Vasco, ou que o Atlético adiasse a transferência do jogador até as decisões do Campeonato Mineiro, as duas partidas finais contra o América. Existe uma grande chance de o Hulk estar em campo para o confronto contra o América nesse final de semana. Mas, nesse meio tempo, o Shakhtar Donetsk fez proposta e levou o Alisson por 14 milhões de euros. E diante da insistência do Bryan Palacios em ficar, dirigentes do Atlético se reuniram com a comissão técnica e estão propensos a comunicar nas próximas horas ao Vasco a desistência do acordo. Palacios, que havia sido comprado na temporada passada do Atlético Nacional da Colômbia por 3 milhões de dólares. Você acha que o Atlético acerta ou erra com a permanência do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, Carlos Vinícius do Fulham no Galo, alguma novidade? Livio, vocês tinham me perguntado, depois que eu fui descobrir que foi o Everton Guimarães que falou de uma viagem do Brax para a Inglaterra para negociar a contratação do Carlos Vinícius. Eu mandei a mensagem para o empresário dele, para o Flávio Ribeiro. O Flávio garantiu que não tinha informação de uma viagem do Brax lá para a Inglaterra. E ele até lembrou que não há necessidade de acordo com o Fulham, né? O clube inglês não vai renovar o contrato do Carlos Vinícius, isso é líquido e certo. Então basta se acertar com o Carlos Vinícius para que o clube brasileiro que o quiser possa anunciá-lo na metade do ano. Ele chegaria de graça em 1º de julho. Em outros momentos, o Galo já demonstrou a intenção de fechar com o Carlos Vinícius, assim como o Palmeiras, assim como o Corinthians, assim como o Flamengo. Em outros momentos. Agora, nesse exato momento, o Flávio Ribeiro me disse que ainda não tinha nada e que ele estava aguardando propostas, tá? Paulo Guabiroba, membro do canal e torcedor do Clube Atlético Mineiro. Nicola, o Bruno Garcês respondeu sobre o Ivan Roman? Sim. Deixa eu ver se eu consigo pôr o áudio. Alguns dias atrás, o Paulão havia me pedido para que eu repassasse a pergunta para o Bruno Garcês a respeito do zagueiro chileno contratado pelo Galo. E aí eu mandei mensagem para ele. Peraí. Voltei muito no tempo, estou em dezembro. Não, ainda não, também não, calma. Aqui, ó. E Nicola, tudo bem, amigo? Ivan Roman é um zagueiro jovem chileno, que destacava desde os 16, 17 anos lá no Palestino. Uma das grandes promessas do futebol chileno e futebol sul-americano. Já apareceu em listas do Observatório de Futebol, do FIES. Uma das grandes promessas. Tem jogado muito como titular já desde os 18 anos. Um jogador com bom desarme, boa antecipação, bom jogo aéreo, apesar de ter 1,83 m. Um jogador que desempenha bem essa função de zagueiro, está se destacando, às vezes até gosta de subir demais, né? Tem bom controle de bola, né? Tem boa visão de jogo, então se empolga às vezes, né? Mas é jovem, já errou algumas oportunidades, mas pode evoluir muito no Atlético, um jogador que foi uma boa aposta que o Atlético fez lá no futebol chileno. Acho que ele tem muito a evoluir na parte tática e saber a hora certa de subir ao ataque, mas um jogador interessante, o Atlético está fazendo um bom investimento. Bruno, que é descendente de chilenos e tem uma atenção especial ao campeonato chileno. É óbvio que ele acompanha bastante da América do Sul, mas em especial ao campeonato chileno, fazendo boas referências ao novo reforço atleticano. Agora, o Palmeiras tem interesse no Rubens do Galo. Essa especulação surgiu na semana passada e já foi desmentida, tá? Quer ver? Eu vou até mandar mensagem para uma pessoa do Palmeiras. Depois do fim da novela Lucas Evangelista, ainda há a chance que o Palmeiras esquerdo estão falando de Ayrton Lucas, de Rubens, só para não embarcar. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma resposta, também já trago atualizações. A resposta agora de uma pessoa do Palmeiras.
Estão falando de Ayrton Lucas e de Rubens. Tem alguma negociação por lateral esquerdo? Sinceramente, não tenho informação sobre chegada de lateral esquerdo, tá? Informação de agora, às 20h02. Que mais? O Atlético vai ter novidades aí nesse jogo do sábado, pelo menos pelos treinamentos da semana. Hulk, desde ontem, já estava na transição. Agora, o último treino, amanhã à tarde, vai definir o Hulk com o Cuca, a comissão técnica, se ele começa jogando. Porque que ele vai ser relacionado, não tem dúvida nenhuma, pelo que o jogo representa, né? É ex-campeonato, ele é o capitão do time, para levantar a taça. O Hulk não vai querer ficar fora desse jogo, ainda mais já estando no período de transição, treinando com o grupo. O outro que pode aparecer, Cirilo, entre os relacionados, é o colombiano Bryan Palacios. Palacios hoje iniciou a transição, também estava tratando aí de uma lesão muscular que o tirou dos últimos jogos. E o caso do Palacios, o torcedor pode estar se perguntando, mas nos últimos dias aí vocês falavam que ele iria para o Vasco. A negociação do Bryan Palacios com o Vasco, neste momento, ela não vai mais acontecer. Só se ela tiver uma reviravolta. Por quê? São duas situações. Do lado do Vasco, as prioridades por lá mudaram. O Vasco já contratou 3 jogadores de velocidade e tem um outro do elenco que está para voltar, que é o Adson, ex-Corinthians. Então eu conversei com o Guilherme Abraão, que é o nosso correspondente da Itatiaia, lá no itatiaesporte.com.br no Rio de Janeiro. Hoje as prioridades do Vasco nessa janela de exceção. Eles querem buscar um centroavante para ser reserva do Verratti e um lateral. Não é hoje prioridade do Vasco no momento buscar um jogador como o Palácio, né, que é de velocidade. E do lado do Galo, o Atlético negociou o Alisson, né? Na última semana. Jogador que tem a característica e joga pelo mesmo lado ali do Palácio. Então, neste momento, para o Galo, nessa janela de exceção, não seria tão interessante, mas não é uma grana toda, né, Cirilo? Um empréstimo que seria ali de 300 mil euros, um empréstimo que estava sendo falado. Então, no momento, o Palácio fica por enquanto. E ele pode ser novidade, aí vai depender do Cuca se vai relacioná-lo aí para o fim de semana. Ô Edu, a gente tava falando do Cruzeiro agora há pouco, tem as críticas, né, no YouTube aqui, muita gente falando aí dos atletas, enfim, fulano não presta, fulano acabou, fulano é isso, fulano é aquilo. Tenho visto um certo movimento aí também, sobretudo nas redes sociais de alguns torcedores, e acho que a turma precisa decidir algumas coisas para não cair na mesma crítica do ano passado. Ah, mas tem que mandar o Davidson embora porque ele é ruim. Ah, mas tem que mandar o Fausto Vera embora porque não presta. Ah, mas o Palácio é ruim demais, tem que mandar embora. Você lembra as críticas do fim do ano passado, que o elenco era curto, que faltava isso, que faltava aquilo, que não tinha opção daqui, não tinha opção dali. Nessa história aí de manda todo mundo embora, ninguém presta, daqui a pouquinho não sobra elenco também, Edu. Mas o elenco era fraco, era curto, tinha muita gente que não prestava, entre aspas. Tanto que o Atlético liberou muita gente, né? Eu acho que o Atlético, ano passado, não chegou aonde poderia ter chegado por conta do elenco. Na hora de precisar de gente para mudar o jogo e decidir, Kardec, Vargas, Mariano, próprio Palacios, que eu vejo potencial, e aí o Atlético enxergou que precisava reforçar, equilibrar, mudar o perfil do elenco, e foi isso que fez. Pegou a base que entregava, porque enquanto o Atlético teve time titular em 2024, ele foi à final da Copa do Brasil, foi à final da Libertadores e teve um bom início de Campeonato Brasileiro. Quando o Atlético começou a precisar de elenco em 2024, ele fracassou e quase caiu no Brasileiro. E quando eu falo precisar de elenco nas Copas, era nos segundos tempos. E aí o Atlético sentia, o Atlético sofria. E fizeram o diagnóstico perfeito para a temporada de 25. Pegaram principalmente as opções que tinham para mudar um jogo, entre aspas, em 24, liberaram. E trouxeram jogadores com potencial de serem titulares e alguns titulares de 24 virarem as opções. Então, deu um equilíbrio a um elenco que hoje está muito mais forte, equilibrado e com um perfil diferente. Um elenco muito mais intenso e um elenco que hoje, Cirilo, o técnico olha para o banco e fala, agora sim, eu tenho jogador com capacidade de mudar jogo. E o Palacios, jogando num elenco como esse, mais equilibrado, e ele tem potencial, eu acho que ele pode reescrever a história dele no Galo. A negociação do Palacios com o Vasco, ela, pelo menos nesse momento, não vai acontecer. O Vasco, pelo que a gente pôde apurar com o nosso colega Guilherme Abraão, que é o setorista lá no Rio de Janeiro, acompanha o Vasco aqui na Itatiaia, no itatiaesporte.com.br, ele me explicava que, no momento, as prioridades do Vasco, centroavante para ser reserva do Verratti e um lateral. Jogador como o Palacios, que é de velocidade, passou a não ser mais prioridade no Vasco. E do lado do Galo, com a saída do Alisson, que foi vendido para o Shakhtar Donetsk,
Agora, a permanência do Palácios, ela passa a ser mais importante para elenco, né? Opção para o técnico Cuca, principalmente porque agora a janela principal está fechada. A gente tem uma janela de exceção aí no futebol brasileiro só para essas negociações aqui internas. Mas, neste momento, o Vasco pisou no freio, o Galo também. E a tendência é que o Palácios, pelo menos por enquanto, permaneça por aqui mesmo. E é bom pro Galo a permanência dele? É um jogador que perdeu espaço, né, João? Porque chegou muita gente, principalmente pelo lado do campo, muita gente boa, que marca e ataca com a mesma eficiência. Então você tem aí brigando por titularidade, talvez o Coelho e o Júnior Santos. O Rony é uma realidade, né? Você tem a opção do Rubens, que foi o que jogou o primeiro jogo da final, que pode compor o meio-campo e aí dá mais liberdade pro Scarpa. Então o Palácio perdeu realmente muito espaço, mas de qualquer maneira é um jogador habilidoso, é jovem, tem um futuro promissor, mas a tendência é que ele tenha menos minutos do que ele teve no ano passado. Essa é a tendência, porque chegaram jogadores com protagonismo para a posição. Mas se você não pode contratar, e como você tem uma temporada dura, uma temporada longa, um calendário difícil, com várias competições, ok, mas que ele deve jogar menos do que em 2024, eu tenho quase certeza, viu? E eu sempre defendo o seguinte: cara não tem espaço, não tá jogando, não tem condição, negocia, libera, empresta, tenta alguém para pegar parte do salário, e aí vai, né? Porque é custo que você tira de cima. E outra, você tem uma contratação que não deu certo, que o clube não acertou, que o cara não engrenou, tenta ficar livre do custo daquilo, pô. E até porque daí ele tem a oportunidade de mostrar o serviço dele, né? O talento dele, e de repente despertar interesse de outras equipes, né? Então ele, no banco de reservas, ou nem sendo relacionado, vai ser difícil que alguém tenha interesse, né? Então é mais ou menos por aí. De qualquer maneira, o Cuca tem administrado bem esse elenco, muito bem, né? Então ele sabe o que ele tá fazendo. É isso aí, torcedor atleticano, ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Galo. O Galo, né, por hora, praticamente aí desistindo de negociar Bryan Palácios com o Vasco da Gama. O Bryan Palácios já demonstrava pouco interesse de se mudar para a equipe do Rio de Janeiro e não deve mais acontecer esse negócio. O Vasco deve receber uma notificação do Atlético Mineiro dizendo que não vai ter mais negócio de empréstimo de Bryan Palácios para o Cruz Maltino. Sobre Rubens aí no Palmeiras, né, não deve acontecer essa negociação também. Não tem nada aí de informação que vai acontecer negócio. Peço a você o seu like, que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que ative o sininho de notificações para ser notificado quando tiver vídeo aqui no canal Corte do Galo. Um forte abraço a todos e até mais tarde.